Olá, eu sou Valéria Fará, trouxe esse take para ajudar os responsáveis pelos nossos estudantes a responder o questionário sobre o retorno presencial, tá? Vai ser na sede, que é a Secretaria Escolar Digital, e vocês acessam pelo www.sede.educacau, tá errado aqui, não tem C cedilha nem tio. É CAO, educacau.sp.gov.br, tá? Esse é o site, é o mesmo que vocês entraram no ano passado para rematrícula, quando o responsável teve que fazer o cadastro, ou pelo aplicativo, que também tem aplicativo da sede para o celular. Muitos fizeram isso, cadastramento do responsável. Quem não fez tem que fazer agora, porque é o meio que a secretaria tem de ouvir os pais, né? Então, mas na nossa escola praticamente todos, tem alguns poucos que não tem, que a gente também já tem como entrar em contato, já pensou nisso também, tá? Bom, como é que você entra? Você acessa aqui aquele site, né, o educacau.sp.gov.br, sede.educacau, sem cedilha e sem o tio, né? E aí você, quando digitar essa página, você vai cair aqui no site da Secretaria Escolar Digital. Aí você tem que digitar o seu nome de usuário, que vai ser as duas letrinhas RG, o número do seu RG com o dígito, se o dígito for X, você põe 0, e ao final o estado, né? A maioria é SP, mas tem pais que têm RG de outro estado, né? Então, se o seu RG é de Minas, você põe lá MG. Então, você digita o RG e a sua senha, que é a mesma que você cadastrou, né? Se você tiver alguma dificuldade, tem aqui em cima, saiba como acessar, né? No canto superior ali em cima direito. E se você não lembra a senha, tem a senha também, né? Então, você vai digitar RG, o número do RG e o estado da emissão do seu RG. Em seguida, você vai colocar a senha. Qual? Aquela que você cadastrou. Se você tiver dúvida, aqui em cima tem saiba como acessar. Clica lá. Aí você vai ter orientações. Depois você vai digitar a sua senha. Não lembra da senha? Tem problema, tem aqui ao lado, esqueci a senha, também vai ter orientação. Nunca acessou, tem a opção, obtenha seu primeiro acesso, saiba como acessar, tá? Enfim, o importante é você chegar nessa etapa, cadastrado com login e senha, o número do usuário, digitar a senha e acessar, então, o questionário. Já vai abrir para você o questionário, o seu nome lá em cima como responsável, o do aluno. Tem pais com mais de um filho, né? Tem pessoas que é responsável por mais de um estudante, preste atenção nisso. E aí tem duas perguntas. O estudante, sob sua responsabilidade, irá retornar em 8 de setembro? Este 8 de setembro não é quarta-feira para você sair levando seu filho, vou explicar. É uma data a partir de quando a lei permite. Vamos supor que você está disposto ou precisa, você vai dizer sim. Não, você não quer mandar agora. Você põe não, tá? Aí você tem a segunda pergunta, que é para saber se o estudante, sob a sua responsabilidade, voltará em 7 de outubro. Também é certeza? Também tem as limitações da lei. Tudo tem que ser passo a passo. A gente não pode atropelar as etapas. Primeiro tem que fazer esse questionário para saber quem está disposto a mandar os filhos em setembro ou em outubro. E se a pandemia piorar e não tiver escola? E não adianta querer colocar assim que não vai voltar. E se a pandemia sumir essa semana e já o governo puder autorizar o retorno? Aí pode retornar até antes de outubro. Tudo tem que ser
passo a passo. Por isso que o governo está tendo esse cuidado de fazer o questionário, tá? Então, aí você responde o questionário. Se ele voltaria em setembro, você põe sim. Se ele voltaria em outubro, você põe sim. Não vai voltar de jeito nenhum. Eu sou obrigada a mandar meu filho? Não, não sou. Então eu digo que eu não vou mandar em setembro, eu não vou mandar em outubro. Eu não quero mandar. Eu não quero mandar esse ano, eu vou pôr não. Não quero mandar. É o direito que você tem. Você põe não nos dois e acabou o assunto, né? Se você puser sim em algum dos dois, aí nós vamos entrar em contato, né? Para dar sequência, pegar umas outras informações e você assinar o termo de responsabilidade, porque aí também você que é o responsável pelo retorno. É lógico que a escola tem toda a estrutura, né? Vocês vão ver que a gente vai apresentar aí tudo que o governo está mandando, mas mesmo assim, você é o responsável pelo aluno. O governo vai dar condições para voltar em segurança, né? E você que vai decidir e ser responsável por mandar ou não mandar o aluno que está sob sua responsabilidade, né? Então, aí, feitas as duas respostas, são duas perguntinhas simples. Então, entenda bem, não é para sair mandando seu filho quarta-feira, que a escola não pode receber todo mundo da noite para o dia sem primeiro planejar. Por isso a pesquisa. Então, nós vamos pesquisar e entrar em contato com aqueles que querem o retorno. E aí a gente vai organizar essa volta. Você respondeu, clique em salvar. E aí você envia a pesquisa. Os que responderam sim em alguma das duas, ou nas duas, a gente vai entrar em contato. Os que não vão mandar, estão no seu direito, a gente respeita e vamos contactar os outros que mandarem. O que eu recebi até agora de resposta de questionário não teve, mas se tiver, a escola está preparada, vai se preparar, seja para 1 ou para 1000, aqueles que precisarem, a escola vai se organizar para atender, tá bom? Bom, então 8 de setembro e 7 de outubro são as datas que já há autorização. Setembro para atividade complementar e outubro para aula presencial, retomar, né? E isso depende do estado inteiro, tá na faixa amarela. Então existe o Plano São Paulo, que é o que orienta o governador a determinar, autorizar ou não as coisas, né? E é também o que ele vai fazer com relação à autorização das escolas, do retorno à aula presencial em outubro, vai depender desse cenário. Agora, além da legislação e autorização, tem essa pesquisa que a secretaria já está fazendo e as providências que ela está tomando, né? Então, a gente peço a todos que tenham acesso, já respondam. Temos uma estratégia, fizemos reunião com pais e mestres, alunos não compareceram, apesar de termos convidado, não compareceram. A gente precisa da pesquisa para fazer o planejamento, né? E, com o planejamento, organizar a atividade presencial, tá? E como é que vai ser feito isso? A diretora vai fazer sozinha, da cabeça dela? Não. Isso a diretora vai ouvir todo mundo, estamos fazendo a pesquisa, estamos fazendo reuniões, como já fizemos tanto com a APM como com o conselho. A diretora organiza o planejamento coletivo e a organização que a gente vai fazer e decidir juntos, tá? Então, peço aos alunos que participem quando for chamado. Como é que a gente vai planejar e organizar? Bom, aí eu já apresentei para esses colegiados que a gente se reuniu. A Secretaria da Educação tem uma legislação que dá todas as orientações. Então, por exemplo, para ter atividade presencial,
Tem que ter toda a estrutura de pessoas e equipamentos que garanta a segurança. Uma estrutura que tem que garantir a segurança. Vou dar um exemplo, porque a lei é para todas as escolas. Faz de conta que tem uma escola pequenininha, com 3 turmas, 5, 6 professores. Todos não vão votar. 3 é porque já estão acima da idade, 2 têm diabetes e 1 é cardiopata, ou uma está grávida. Não pode votar, não tem professor. Primeiro, o governo vai providenciar uma equipe, né, para dar suporte, para substituir aqueles professores, só depois que essa equipe chegar. Não é o caso da nossa escola. Nossa escola, a gente deve ter, pelo que eu pude apurar até agora, cerca de 30% dos professores não podem voltar. Não estarão conosco na aula presencial. Então, vamos ter que organizar isso. Mas também não são todos alunos, porque a lei diz que é no máximo 20%. Então, nossa escola tem 500 alunos de manhã, 400 à tarde, 100 à noite. Falando um número redondo, né? Então, de manhã, não pode voltar mais que 100, né? Não pode ter mais que 100 de manhã. À tarde, não pode ter mais que 90. E à noite, não pode ter mais que 20, né? Então, é uma limitação que a lei coloca nesta primeira etapa, depois aumentando aos poucos, mas no primeiro momento é um limite dado pela legislação, pelo secretário da Educação, para ir garantindo a segurança, né? Que essa é a grande preocupação, são duas em conjunto. Voltar à atividade presencial e garantir segurança, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Por isso que tem esses itens que tem que ser respeitado. Tem que ter os equipamentos, né? Aqui em Indaiatuba ainda não chegou, mas já está chegando, né? Então, assim que chegar, a gente já recebe aqui na escola, e aí já começa a organizar. Enquanto vai chegando equipamento, a gente já vai organizando, vai vendo a pesquisa, vê quantos são, faz o planejamento. E esses 20%, qual vai ser a prioridade? Vamos supor que tem mais que 20%. A prioridade é para os que mais precisam. Então, alunos que têm difícil acesso a tudo. Muitas vezes até mesmo a refeição, né? A refeição da escola é importante para aquele aluno. Então, as prioridades estão na lei. Não vai ser da cabeça da diretora, nem do grupo da escola. A própria lei já define como organizar a prioridade. Já atendeu aqueles que estão na prioridade e ainda cabe, deu menos que 20%? Então, a gente completa os 20% com os demais, né? Além disso, a lei determina que o funcionamento dessas atividades presenciais, elas também não vão ser o turno inteiro. Por quê? Vai ser um turno reduzido, porque a lei diz que não pode ter entrada e saída em no horário convencional, né, da cidade, de entrada, almoço, início e fim de dia, né, do horário comercial. Tem essa limitação, e também que os turnos têm que ter distância entre eles. Por quê? Porque além de ter que ter um processo, uma exigência na higienização muito maior, tem que haver também 2 horas, depois que higieniza o ambiente, tem que ter 2 horas arejando, né? Sem uso. Né? Então, é um processo mesmo mais demorado, né? Para higienizar, ventilar e tal. Então, na reunião dos pais com os professores semana passada, eles estavam supondo mais ou menos como poderia ser, né? Não tem nada definido, porque só vamos definir depois que receber os questionários, né? Mas seria mais ou menos assim, 8 às 10 de manhã, 2 às 4 à tarde, né? É reduzido, porque não pode bater, tem que ter intervalo. Para atender todos esses itens, ficaria mais ou menos assim o horário.
todo mundo vai ser informado quando tiver tudo certinho, né? E aí, além disso, tem os protocolos, né? Protocolo é o manual de comportamento, como é que tem que agir. São regras rígidas que têm que ser seguidas, né, em relação àquele assunto. Qual assunto? A saúde. Então, os protocolos de higiene, de encaminhamento, o que faz, e se o aluno tiver um sintoma, ele chegou sem nada e de repente começou a ter sintoma, tudo tem como deve ser feito, tal. Não só para a escola, como para os pais, porque os pais, por exemplo, antes de mandar o aluno para a escola, ele vai ter que medir a temperatura. Se tiver alguma alteração, ele não pode mandar, né? Não só para preservar a vida do próprio estudante, né, pelo qual ele é responsável, mas de todos os outros, né? Funcionários, colegas, todo mundo. Enfim, também tem que ter disponibilidade, né? Ele não pode ser incomunicável, porque se o filho tiver alguma necessidade, ele precisa ser socorrido. Então, o pai precisa vir buscar se ele chegou sem febre, mas lá ele teve febre. O pai tem que vir pegá-lo, né? Providenciar imediatamente o cuidado que a criança precisa para ser atendido. E todo o planejamento que vai ser feito com essas regras, tal, a gente vai enviar para a diretoria de Capivari, porque ela que é responsável por aprovar. Então, se a gente faz um plano, então veja quanta gente está cuidando, né, da segurança. Nós, a comunidade inteira, inclusive os alunos que eu peço que participem quando for chamado, quando a gente fizer a próxima reunião, vocês precisam falar. Vocês precisam falar porque a visão de vocês é importantíssima. Vocês são os atores desse cenário, né? Então, conto que na próxima vocês possam participar, porque a gente planeja coletivamente. Pode achar que tá bom, mas manda para Capivari, pode ser que ele não aprove, né? Porque eles são responsáveis. Qualquer problema, como é que eles aprovaram? Não é verdade? Então, a gente tem que pensar bem, mandar tudo bonitinho. Aí, o supervisor também vai acompanhar a escola. Então, é uma série de etapas. Por isso que eu falei, não é se quarta-feira mandar, dia 8 mandar a criança só porque respondeu sim. Não. Responde o questionário, se respondeu sim em algum ponto, aguarde a escola entrar em contato para a gente agendar. Até porque a própria lei fala que a criança, para ir para a escola, vai ter agendamento. Porque não vai ser todo dia o horário normal que ela ia, né? E não vai ser todo dia todo mundo, porque hoje eu posso atender uns, amanhã eu atendo o outro também, né? Então pode ser que seu filho vá uma vez por semana, das 8 às 10, um exemplo de qualquer escola, não é da nossa. Pode ser que ocorra isso, porque são 100 alunos na segunda, 100 na terça, pode ser que dê nisso, se todo mundo quiser, né? A gente não pode ter mais que 100. Então, pode ser que seu filho vá na segunda, das 8 às 10. Como é que você vai saber? Você tem que esperar a escola entrar em contato. E aí você vai assinar o termo de responsabilidade, né, por estar mandando a criança para a escola, porque não é obrigado, né? Isso daí é um direito que a Secretaria da Educação vai garantir para aqueles que estão pedindo, né? Porque tem pessoas que precisam para poder trabalhar, outros até pela questão alimentar da criança, né? Outros porque a criança está muito depressiva. Tem várias situações que o secretário coloca nas entrevistas e, de qualquer maneira, não é que ele vá obrigar todo mundo a voltar. Não, a escola vai voltar e vai atender os que quiserem ou precisarem,
né? Ah, eu não quero. Você repõe não e não, acabou. É um direito seu. Isso ele já colocou como optativo. Senão não precisava perguntar, não precisava questionário. Se fosse obrigado, não precisava questionário, era só avisar. Começou, volte, senão vai levar falta. Mas não é assim, né? Inclusive, amanhã, segunda-feira, 7 de setembro, 8 da noite, no YouTube da escola, eu vou fazer uma live. Se algum pai quiser participar comigo, me chama no WhatsApp para tirar dúvidas sobre o retorno, e também vou aproveitar para falar sobre reprovação e aprovação nesse ano. Porque tem alguns alunos que já me disseram: ah, mas eu não posso ser reprovado. O secretário também já falou, né, que ele está buscando maneiras. Mas alguém viu o secretário falar que vai ser aprovado de qualquer jeito? Né? Existe muita preocupação com a aprendizagem. Não é passar de ano, não é reprovar. O foco é a aprendizagem. Então, se por um lado pode e haverá alguma compreensão, né, em relação a toda essa situação, porque ninguém tem culpa, nem o aluno, nem a escola, nem o governador, nem o presidente, nem o Papa, ninguém é responsável direto, né? Ninguém tem culpa dessa situação. Foi uma fatalidade, alguns são responsáveis pela política pública na saúde, né? Mas é outro assunto. Mas na educação, ninguém tem culpa. Ninguém vai ser penalizado. Agora, ninguém também... Eu nunca vi o secretário falar que todo mundo vai ser aprovado de qualquer jeito. Então, amanhã nós vamos conversar seriamente também. Caso vocês tenham dúvida, eu vou tratar desse assunto, sobre reprovação e aprovação, tá? Bom, então é isso. Eu espero que os alunos compareçam amanhã na live, compareçam nas reuniões, e os pais que eventualmente quiserem participar da live comigo, me mandam um WhatsApp que a gente vai conversar e tratar disso, tá bom? Segunda-feira, 7 de setembro, 20 horas, no YouTube da escola, tá? Randolph Online é o nosso YouTube. Quem não achar pelo canal do YouTube, é só entrar no site da escola, que é o Randolph Online também. Tem lá uma aba Randolphotuber. É só clicar ali e amanhã a gente tira então todas as dúvidas sobre o questionário, que é o questionário para os responsáveis, tudo que eu falei hoje aqui, tirando o convite dos alunos. Toda esta conversa é para acesso e resposta dos pais, porque o questionário está lá para aquele usuário que é o responsável pelo aluno. Os alunos vão ser ouvidos na escola. Professores também. Mas aquele questionário é o questionário dos pais, dos responsáveis. Os professores também já sabem e já têm acesso ao questionário que a secretaria está fazendo com eles, né? Mas vamos cuidar desse assunto com cuidado, para que tudo corra bem e que a gente consiga atender as necessidades sempre com segurança, tá bom? Então, espero todos dia 7 de setembro, segunda-feira, 20 horas, no nosso canal do YouTube para uma live. Super obrigada.